Bom dia a todas, todos, todes nessa manhã aqui no Brasil, começo da tarde na Inglaterra, onde a gente tem a honra de contar com o nosso palestrante, nosso convidado, nosso amigo, o professor Paul Baker. E a ideia dessa aula começou na série no início dessa semana, com 3 episódios, e culmina hoje o último episódio ao vivo com o professor Paul Baker, para falar um pouco sobre o movimento de ouvidores de vozes e um pouco sobre essa abordagem que o movimento acredita muito, que ouvir vozes em si não é um sintoma de uma doença, onde o objetivo da intervoz ou movimento é dar voz a quem ouve vozes e principalmente também auxiliar e dar apoio às pessoas que ouvem vozes, que não têm boa relação, como também quebrar estigma em relação a ouvir vozes. Então, mais nessa série que o Cenat está fazendo com várias temáticas. Hoje a gente tem essa importante temática, onde tem a honra de convidar o professor Paul Baker, um dos fundadores da Intervoice da Inglaterra. Ele é formado, graduado em gerente comunitário, uma graduação que a gente não tem no Brasil, que envolve assistência social, sociologia pela Universidade de Manchester. Fez pós-graduação em saúde mental, trabalhou muitos anos com pessoas em situação de rua e trabalha há mais de 30 anos com novas abordagens de saúde mental, whole life, recovery, desinstitucionalização e também o ouvidores de vozes, a temática, o professor, uma das referências mundiais, já fez consultoria para muitos países e palestras em mais de 30 países. E tem um ótimo livro também, que está traduzido para o português sobre o tema. Seja bem-vindo, professor Paul Baker. E para fazer a tradução nessa manhã, vai ser nossa amiga Anne. Seja bem-vinda, Anne, que vai ser a voz de vocês hoje. Let's go, Paul, the class, your class. Hi, everybody. Olá, todo mundo. And welcome to this introduction and explanation of the Hearing Voices course. E bem-vindo a essa introdução, essa explicação do curso sobre ouvidores de vozes. During the course of this 1 hour or so that we spend with each other, if you have any questions, you know what you need to know and what you want to know. So if you can tell me during the discussion if there's anything that you'd like to know more about, put it in the chat in YouTube, and I will know about it and I'll be able to respond. O nosso curso terá cerca de 1 hora, então se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês sabem o que vocês querem perguntar, o que vocês quiserem perguntar, vocês coloquem no chat do YouTube que as perguntas serão mandadas para cá e a gente vai responder. And what I'm doing here is that we are looking to see whether or not you'd be interested in joining me and others to look at what is known as the Hearing Voices approach. E o que nós estamos fazendo aqui é procurando, informando, para ver se alguns de vocês vão estar interessados em se juntar a nós e aprender mais e participar do movimento que nós chamamos de movimento dos ouvidores de vozes. Now, the course is constructed around information and research materials that have been gathered over the last 35 years. O curso é construído em cima de informação que nós temos reunido nos últimos 25 anos. And which in themselves present a challenge to the accepted and traditional understandings of why people have voices, paranoia, other kinds of unusual experiences, which we often regard as being symptomatic of mental illnesses. E esse curso, essa abordagem, ela apresenta um desafio, ela desafia toda a ideia clássica de que ouvir vozes, sintomas paranoicos, qualquer sintoma de saúde mental seria um diagnóstico, algo fechado no diagnóstico, é um sintoma. I'm saying this early because it's very important to understand that it isn't just something you add on to existing practice, get some super glue and stick it on to what exists. It actually is more than that.
it challenges some of our other assumptions about people's capacity, their resilience, and their potential for recovery, even when it seems they are very difficult to communicate with at the time that we see them. E eu digo isso logo no começo porque é muito importante ressaltar que isso não é só algo que você vai pegar e colar numa psiquiatria clássica, num conhecimento clássico que você já tem. Na verdade, o nosso curso é uma ideia diferente do clássico e desafia a ideia clássica e precisa sobre resiliência, audição de vozes e percepções. Yeah, an explanation, a way of thinking which values as much the expertise of experience, the person with the experience, as it does professional knowledge and experience. It sees it as trying to bring them, rather than like psychiatry is here, you are here, we're trying to find a way of creating partnership. E uma explicação para isso é porque essa abordagem tende a pegar parte da ideia de que a expertise por experiência ela é tão importante quanto o conhecimento clássico médico. Usualmente, o conhecimento psiquiátrico da psiquiatria está aqui e você, enquanto sujeito, está aqui embaixo. A ideia é contrabalancear esses conhecimentos de modo que eles sejam iguais. That Brazilian version of my, you can get that translated, that's fantastic. I love that. Eu consegui a versão brasileira do meu gesto fantástico. Brilliant. Okay, so it's going to be fun. We're going to meet over a period of weeks, and the idea is to deepen our learning and understanding and our capacity to use what we learn in our everyday work with people that we know who hear voices. E isso vai ser bem divertido, nós vamos nos divertir bastante, a gente vai pegar todo esse conhecimento, tudo que a gente puder aprender e pensar em maneiras de trazer isso para o nosso dia a dia, para poder lidar com as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, que escutam vozes. As you can see, I'm carefully not telling you what I'm doing in the course because I want you to come to the course. So I'm going to give you a taste, but not all of it. Eu vou tomar bastante cuidado de não dar spoiler de tudo que a gente fala no curso maior. Eu vou dar apenas uma palhinha para vocês ficarem com esse gostinho de quero mais e querer voltar para o curso. But it covers other things. It's not just a technical knowledge. Mas isso é parte de muitas abordagens, não é apenas um conhecimento técnico. And we will be exploring the importance of issues like continuity of contact with the person, relationships, the relationship you have, trust. We're going to explore the importance of meaning for people, understanding what something means for them. So these are all, if you like, maybe things that we will be emphasizing much more than just seeing that as part of a history-taking exercise when you meet your client for the first time. E nós vamos explorar aspectos muito importantes, como continuidade da confiança, continuidade do contato, empoderar e fortalecer aquela pessoa. São coisas muito mais do cotidiano e que a gente deve tentar todo dia, e mais importante do que apenas você fazer um questionário histórico para o seu cliente quando você encontrar com ele. And so why am I so confident that I'm telling you anything that's of any value to you? Why am I so confident? E por que eu estou tão confiante das coisas que eu estou falando? Por que eu me sinto tão confiante de que isso que eu estou falando vai ser válido para você? I think the first thing I'd say is that all of the research is based on what people hearing voices have told us. So everything is founded not on theoretical or constructed ideas about illness. It's based on what people told us. Principalmente porque todo o conhecimento que nós construímos, ele foi construído baseado no que as pessoas que escutam vozes nos disseram. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de um livro. Tudo que eu vou trazer aqui, tudo que eu disser aqui, foi baseado em coisas que eu escutei e diretamente de pessoas que escutam vozes. So what I mean by that is we do not construct a theory around hearing voices. We are very open to every explanation as to why people may hear voices, because for us, the important thing is for people to be able to share with us what is their explanation. O que eu estou querendo dizer aqui é que, para nós, a gente não constrói uma teoria em si sobre o que é escutar vozes. A gente constrói uma prática baseada no que a gente escuta. É uma prática baseada no sujeito que está trazendo essa voz. Yeah, and to give you an example, the Hearing Voices movement was founded by a Dutch psychiatrist and a patient of his who heard voices. It was
together. E para dar um exemplo, o movimento dos ouvidores de voz ele foi fundado por um psiquiatra dinamarquês com o seu paciente juntos. Eles em conjunto criaram um movimento. And it started from a simple question that Patsy, the patient of Marius Rom, said he had this patient, her name was Patsy, he knew she heard voices, but he was not curious about the content of voices. It was enough for him to know she had voices. So the problem there is that for psychiatry, voices are a symptom of a process, a disease process. Therefore, you don't want voices, you want to suppress them. Só uma correção muito rápida. Eu falei dinamarquês, eu quis dizer holandês, eu confundi por conta do D. I'm sorry, Paul, could you repeat the last phrase because I made a confusion about the translation of the Danish word and I kind of got confused a little bit. Okay, not just me then. Okay, yeah, my last point was that I said I was explaining that this whole idea about working with people who hear voices in a different way began with the psychiatrist and a patient, Marius and Patsy, having a conversation about voices. O movimento começou com o psiquiatra Marius e o seu paciente Patsy tendo uma conversa honesta sobre ouvir vozes. And this was in the early 80s, 1980s. E isso foi no início de 1900 e muito pouco. And at that time, Marius, like most and it's true today as well, along with most psychiatrists, had no particular interest in her voice's content. It wasn't anything he talked to her about. It was just enough to know that she heard voices. E no início, como a maior parte dos psiquiatras, ele não estava tão interessado assim no conteúdo das vozes. Estava mais interessado em saber que essa pessoa ouvia vozes e era isso, ela ouvia vozes. Because voices are auditory hallucinations. Porque as vozes são um sintoma de uma alucinação auditiva. And auditory hallucinations are symptomatic of, for instance, schizophrenia. E uma alucinação auditiva, basicamente, é um sintoma de uma esquizofrenia. So if somebody tells you they're hearing voices, that's not a good sign. You may want to increase medication, or you would be. If you asked about the voices at all, you might only ask them: Are they a commanding voice? Are they telling you to kill somebody? Or yourself? Quando você escuta de alguém que essa pessoa está ouvindo vozes, você vai interpretar como um sintoma, você vai falar para a pessoa começar a tomar medicação, você vai perguntar se está tomando medicamento. Não é frequente que se pergunte sobre as vozes. No máximo se pergunta, essa é uma voz que manda alguma coisa? Ela está mandando você matar alguém? And to this day, I still advise people to be very careful about sharing experience about their hearing voices with psychiatrists, because it usually leads to one thing, medication. E eu frequentemente falo para as pessoas tomarem muito cuidado quando forem falar sobre as vozes, porque muito frequentemente quando você está lidando com vozes, isso vai gerar apenas uma única coisa, uma única resposta: medicação. However, Patsy asked him a very important question, which began this whole journey. No entanto, Patsy fez para ele uma pergunta muito importante, que começou todo o movimento. Why is it okay in our society for people to believe in God that you can't see, touch, hear? Okay, yet you won't believe in my voices. Why is this contradiction? Por que está tudo bem para a gente, enquanto sociedade, acreditar em Deus, que é algo que a gente não vê, a gente não consegue tocar, não habita um real objetivo, mas as minhas vozes são tão difíceis de acreditar, são tão executáveis. Por que é ok para Deus, mas não é ok para minha voz? And he thought about it, and Marius said, "You're right. I've never been interested in the content of voice experiences. I wonder why." E Marius pensou sobre isso e ele falou, quer saber, você tem razão. Eu nunca estive muito interessado sobre o conteúdo das vozes, mas você tem razão. Anyway, that's the beginning, and it's played a very important seminal role in the development of this whole approach, even from the beginning. De qualquer modo, esse foi o começo do movimento, e isso mostra o papel importante dessa igualdade, mesmo desde o início do movimento. We can create better knowledge and better ways of helping
if we combine the knowledge of the person with the experience with the person who's the professional. That works much better. Nós podemos avançar muito mais, nós podemos produzir muito mais se a gente combinar o conhecimento da pessoa, do expert por experiência, com o conhecimento do profissional. Esses dois conhecimentos entrelaçados permitem que a gente avance muito mais. So, I'm not going to go into the detail again, because in the course we'll be discussing this, and I'll be explaining where this journey went with Patsy and Marius and the story going on. But cut the story short. Right now, in the world, there are maybe in 37 countries now hearing voices groups, like in Brazil. Eu não vou me estender tanto nessa história, nesse assunto, porque vai ser o tema do curso mais prolongado, então eu não vou me estender tanto nesse momento, por conta do nosso tempo reduzido, mas para encurtar a história, atualmente nós temos movimentos salvadores de vozes em cerca de 37 países, incluindo o Brasil. And there's one key understanding that I will share with you, which is interesting. The two things really. One of which is that the more we understand about what people experience when they hear voices and things like paranoia and, and all these highly disturbed feelings that people can have, they are rooted in something that's happened to people. So it's not so much people have caught a disease or have been subject or genetically susceptible to a condition. No, the story appears to be much more likely that something happened to that person, and that the hearing voices experience in itself is a kind of coping strategy in dealing with the very difficult circumstances the person has been living in. Eu vou trazer um ponto muito importante que eu vou compartilhar com vocês. Na realidade, são dois pontos muito importantes que eu vou trazer. Primeiro, que a ideia de uma pessoa que escuta vozes com sintomas, com manifestações, com percepções, nesse sentido, não é exatamente algo que esteja baseado na genética dessa pessoa. Ela tem uma genética quebrada, ela tem uma genética errada, mas diz muito mais respeito a algo que aconteceu na história dessa pessoa, que desencadeou essas percepções. Não necessariamente que, não significa que seja algo geneticamente errado com essa pessoa, alguma coisa errada no cérebro dela. Okay, so again, I don't want to spoil the course for you, so I'm being a bit careful about what I say. What we will be exploring during the time together is really going into detail about what this hearing voices approach is and what defines it and how you can use it in your workplace, or if you are a parent or family member or you hear voices yourself, how this approach can help you in your life. Então, mais uma vez, eu vou tentar não dar spoilers do curso mais longo, vou dar mais uma palhinha aqui, mas o ponto principal que a gente vai discutir aqui, a coisa mais importante é que eu vou trazer algumas ideias, talvez assim, umas certas diretrizes sobre o movimento, como você pode trazer isso para a sua vida, seja você alguém que trabalhe com pessoas que escutam vozes, seja você um pai de uma criança, de um adolescente que escute vozes, ou você mesmo ser uma pessoa que escute vozes. A gente vai tentar ver como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Okay, so and to help me do that, I will be bringing along guest speakers who are specialists in certain areas of the approach. E para fazer isso, eu vou trazer alguns convidados, algumas pessoas para falar um pouco, que são especialistas do movimento de ouvidores de vozes. For instance, working with young people and children who hear voices. Por exemplo, trabalhando com crianças e adolescentes que escutam vozes. We'll be joined by somebody who experienced voices as a child and as a young person who now works with people who hear voices. Nós vamos conversar com uma pessoa que começou a ouvir vozes quando criança, ouviu durante a infância, e hoje em dia trabalha com crianças que escutam vozes. The clue there is that people do and have and will continue to find ways to live well with their voices rather than being overwhelmed by their voices. E a chave para esse trabalho é pensar numa maneira que a pessoa consiga viver com coexistir com essa voz, lidar com essa voz, sem ser sobrecarregado e dominado por ela. Yeah, and the key there is that voices don't necessarily go away. I mean, it's just that you can change your relationship with them rather than you feeling they're more powerful than you.
you feel that you gain power over them. E a ideia é que a relação com a voz não seja desequilibrada. Em vez da voz ser mais poderosa que você, que a pessoa, e ganhar poder sobre você, que essa relação seja igual. Você consiga sobrepujar a voz de modo que dê para viver em harmonia. Yeah, and also we'll be joined by some people who are specialists in how to tell how somebody can tell their story about their voices in a structured way. Nós vamos trazer também um convidado para falar sobre como podemos falar sobre nossas vozes de maneira estruturada. And we'll be learning about something called the Maastricht interview schedule. E nós vamos aprender sobre uma técnica chamada entrevista de Maastricht. And Maastricht is the city in the Netherlands, in Holland, that they first started doing this work, the Hearing Voices approach. E Maastricht é o nome da cidade na Holanda onde começou a se utilizar essa abordagem e de onde surgiu esse método de entrevista. And this questionnaire was co-written by a journalist. It's important, this, and a psychologist and a psychiatrist. So the way the questions are asked and the information that we're looking to gain is not the same as a psychiatric history-taking exercise. E esse questionário foi co-desenvolvido, e isso é muito importante ressaltar, por um jornalista em conjunto com um psicólogo e um psiquiatra. E por que é tão importante ressaltar isso? O modo como o questionário foi desenvolvido por ter um jornalista, ele é muito diferente do modo como um psiquiatra desenvolveria um questionário. The point of this interview schedule, or this questionnaire, another way of putting it, is to enable the person to be able to tell their story. So the way you answer the questions gets turned into your narrative. You know, what you've said is turned into a narrative. You agree the narrative, and then the voice experience is outside of yourself. You can look at it. This is what I've said about my voices. So it's a way of externalizing what's inside. A importância desse questionário é que ele cria uma narrativa. A pessoa que está respondendo, depois ela pode pegar o questionário e ler e falar, tipo, então essa é a minha história. Ele é criado de maneira a gerar uma narrativa que esse sujeito vai colocando. And my hope is that, and my intention is of course, that you will feel confident that you can maybe use this tool yourself or begin to understand how to ask questions of somebody who's hearing voices and feel comfortable about doing that. E a minha intenção com esse curso é que vocês se sintam confortáveis para poder aprender e poder fazer perguntas que sejam, que ajudem a criar essa narrativa, para vocês poderem olhar e falar, tipo, então eu vou usar essas perguntas e vou responder essas perguntas também, pode ser também, e vou ajudar, ou então eu mesmo vou criar uma narrativa para mim. And particularly people who've been in services who hear voices, you know, quite people are often reluctant to talk about their voices because it hasn't gone well for them when they have. So you need to build trust and you need to build a connection with the individual you're working with before they're able to share with you very intimate information about what's going on inside of them. E particularmente as pessoas que trabalham no sistema de saúde mental, é muito importante ter em mente que quando você for fazer essas perguntas, você tem que desenvolver uma relação de confiança, porque são pessoas que estão muito vulneráveis, passaram por situações muito traumáticas no sistema de saúde mental, e elas vão estar ali contando para você informações extremamente pessoais da história dela. Então é muito importante que vocês estabeleçam uma relação de confiança com essa pessoa. Yeah, I mean, we will be looking at other issues too. So the idea is to offer an overview, but also some specific information that will help you to go out and practice the hearing voices approach in your work. Nós vamos trazer outras informações também, mas a ideia nesse momento é que traga um panorama um pouco maior do movimento e com alguns detalhes para que vocês já possam integrar esses detalhes da abordagem no seu fazer, no seu dia a dia. Okay, so I don't want to say much more really because I think I want to save this for the course as much as I can. So I think maybe now you need to, if it's possible, to ask me questions and we can begin to think, I can begin, you know, what's relevant to you? What do you want to know about this course that I can tell you? So any questions, please? Nesse momento eu não quero mais falar muito sobre mim, sobre
do meu ponto de vista. Eu acho que seria legal agora, se possível, começar a trazer as perguntas. Acho que seria muito mais legal responder as perguntas. Quais dúvidas vocês têm? O que vocês querem saber? Mandem perguntas. Paul, we already have 2 questions. Okay. Actually from the same person. The first one is from Cristiano Pereira Marques. He asks, why do we hear voices? Very good question. Extremely good question. There seems to be all sorts of reasons why. I'll just translate what I said because people can't see the question. A gente recebeu uma pergunta. A primeira pergunta foi do Cristiano Pereira Marques e ele perguntou por que ouvimos vozes. Good question. É uma ótima pergunta. It's people have been hearing voices in human, throughout human history. I mean, the accounts of people explaining, hearing voices are included in the Bible. The Bible was pretty much written by people who heard voices. I mean, they were specific about which voices they heard, but it was people who heard voices. A audição de voz está muito presente na história humana. As pessoas escutam vozes há muitos anos. Em toda a história, nós temos pessoas ouvindo vozes. A própria Bíblia ela foi escrita por pessoas que ouviam vozes. Não se fala quais são as vozes não são especificadas, mas foram pessoas que estavam ouvindo vozes. And surprisingly, maybe, for some people, there's a lot of people who hear voices. I mean, we estimate the estimation of numbers of people who hear voices in general society fairly frequently. That's not just one-off events of hearing a voice, but something that's in their lives. It's estimated about between 4 to 6% of the world population hears voices. E é um evento muito comum na população, na espécie humana. Existem estimativas que de 40% a 60% da população tem escutado ou vai escutar a voz em algum momento de sua vida. Pode ser uma voz isolada ou um evento recorrente, mas é algo muito comum para o ser humano, a audição de vozes. And this has been borne out with academic research, large demographic scale research. We've asked thousands of people, have you had this kind of experience? And it's surprising how many people report they have. E existe uma série de estudos demográficos que mostram que muitas pessoas passaram por essa experiência. Sorry, did you finish then? And my phone just went off. Yes, you can go on. Okay, so the point there is possibly then that leads to the presumption maybe it's just a kind of a variation on a human capacity. It's just some of us have that capacity to hear voices. E pensando nisso, nós podemos dizer que algo que a gente pode assumir com assim, até uma certa segurança baseado nesses dados é que é apenas uma variação da capacidade humana, é uma característica do ser humano. I was thinking about people like just in people we know like Anthony Hopkins, his voices. Who know that? E existem várias pessoas famosas que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, como por exemplo, o Hopkins, ele escuta vozes. Quem poderia imaginar? Ele não tinha falado sobre isso antes. Especially when he made Silence of the Lambs. I mean, when he made that film. Ele fez o Silêncio dos Inocentes, né? Quando você faz um filme desses. Yeah, but he's well known for it. And there are lots of other people creatively and otherwise that are well known in society that have voices. They don't necessarily make a big thing of it, but hearing voices is much bigger than the people who are in psychiatry. That's the first thing to know. E ele trouxe que ele escuta muitas vozes, ele tem uma série de vozes. Existem várias outras pessoas conhecidas, particularmente no campo criativo, no campo artístico, que escutam vozes, mas ele é uma pessoa que tem falando abertamente sobre isso e ele traz que ele tem várias vozes. And the other significant point is that those people, that 4 to 6% of the human population that hears voices, most of them don't have any difficulty with their voices as such. They're not overwhelming them. They're benign or even positive. E outro ponto que é importante ressaltar, desse de 40% a 60% da população que passa por essa experiência de ouvir vozes, muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas tem uma relação positiva com as suas vozes. As vozes são benignas, até mesmo boas. And where that leads us to, if you like, is the fact that in themselves voices are not necessarily a problem. E é muito importante ressaltar que a voz em si não é necessariamente um problema. It's a variation in human capacity,
It's just a thing we have. However, for some people, they are overwhelmed by this experience. So it's a distinguishing between those people who it's in their lives, but it's okay, and those people who are really struggling with this experience. Ela é apenas uma variação da capacidade humana, uma característica de cada sujeito. Mas é importante ressaltar que existem pessoas que não têm uma relação boa com essas vozes, que as vozes são extremamente agressivas, elas tomam a vida da pessoa. E isso é algo que causa sofrimento. It's quite interesting, because some people would make the presumption that most people want to get rid of their voices, and indeed some people do want to get rid of their voices because they're probably. But sometimes we have to remember that people don't just hear necessarily one voice; they can hear a whole series of voices. Some of those voices can be benign and positive, whilst others are very aggressive and negative and controlling, and etc. etc. E é interessante pensar nisso porque o conhecimento comum, a maior parte das pessoas acreditam que se você escuta uma voz, você quer se livrar dessa voz. O que para muitas pessoas não é verdade. E existem pessoas também que não escutam só uma voz, escutam uma série de vozes. E dentre essas vozes, há vozes que são mais agressivas, mas há vozes que são benignas, que acalmam, há vozes que são importantes na vida da pessoa. So, the jury's out on that one. One psychological theory is that quite often there's a high proportion of people who hear voices who 70% that we've talked to say that they can see a connection between their voices and a trauma that they had in their life. Então ainda está muito sob debate, porque as pessoas escutam vozes. Mas a psicologia ela trouxe uma teoria interessante que a gente percebeu que cerca de 70% das pessoas com quem conversamos, que escutam vozes, consegue fazer uma conexão, consegue realizar uma conexão entre a voz, a audição de vozes e um momento traumático da sua vida. And for those of you who know about the polyvagal kind of theory and about the hippocampus and the Hippocampus. Yeah, and that there could well be something has happened where something that happened to you that has not been processed emotionally is still in you and it's worrying you, and the emotions are being suppressed and the voices replace the emotions and talk about the incident that traumatized you. Há também uma teoria que diz respeito ao hipocampo e à relação cerebral de que quando você tem uma voz, seria alguma emoção que está uma emoção muito forte, muito difícil de você conseguir lidar com ela, que em vez de você reprimir, em vez de você recalcar essa informação, essa emoção, ela surge na forma de uma voz. There are other competing explanations, obviously. I mean, there's shamanism. Existem as explicações religiosas e culturais, como, por exemplo, o xamanismo. Who would seek to channel the energy and see it as a sign of somebody's sensitivity spiritually, and then try to grow it and control it. That's another way that it can work. São pessoas que conseguem perceber e se comunicar com espíritos, com o mundo espiritual, e elas funcionam como um conduíte para o mundo espiritual e o mundo físico, e aí elas conseguem escutar essas vozes e conseguem trabalhar com elas nessa perspectiva e trazer as vozes para o real. And whilst other people may feel that telepathy is one, people think they're telepathic. Algumas pessoas também falam sobre telepatia, de que talvez as pessoas sejam apenas telepatas, e é uma explicação telepática. And also, in certain Christian faiths and other faiths, use the power of the tongues, etc., etc. People go into these states; they can go there. Particularly people like audiovoyants and they call them audio. Clairvoyance and audiovoyance. You can have people who will call people and will be able to tell they have this energy. It's a thing they have. They make money from this. E existem pessoas também, existe uma explicação sobre a parte religiosa, pessoas que conseguem falar em línguas, que elas conseguem canalizar ali uma energia superior e começam a falar em línguas. Existem pessoas que conseguem ver o futuro, que conseguem ver coisas além do véu da mortalidade, e aí existem pessoas também que escutam além desse véu, e inclusive existem pessoas que ganham dinheiro com isso. Okay, I hope that's a full answer to that question. Any more questions?
Essa foi a resposta, a melhor maneira que eu consegui responder essa pergunta. Nós vamos para mais perguntas. Cristiano also asked, according to neurologists, the schizophrenia happens when the second neural, I'm not sure how to say that in English. It's like neural cut. Does it make sense to you? Kind of. That don't worry. He's saying that when you're reaches adolescence, there's a second neural cut, kind of, and he's asking if that makes sense. That this information proceeds. We were a bit wary about schizophrenia as a concept. O Cristiano perguntou que, segundo os neurologistas, a esquizofrenia acontece na segunda poda neural, que ocorre por volta da adolescência. Procede essa informação? E o Paul respondeu que a gente é muito cético, a gente toma muito cuidado para falar em esquizofrenia, a gente não acredita muito nesse conceito de esquizofrenia. And many senior leading psychiatrists now are questioning the validity of the diagnosis. Muitos círculos, muitos locais de psiquiatria têm começado a questionar muito a validade desse diagnóstico. And it's an open debate now in the psychiatric community about the value of using this particular modality, this idea of a brain disease. E atualmente a comunidade psiquiátrica, ela tem discutido muito, tem um debate aberto muito grande sobre a validade de falar sobre esquizofrenia e sobre isso ser uma doença neural. I mean, in Japan, for instance, they've dropped it. They've got rid of schizophrenia. They've got something else. They've replaced it with something else. No Japão, por exemplo, não se fala mais de esquizofrenia. Eles se livraram da esquizofrenia. Eles usam outros termos para se referir a essa experiência. I mean, psychosis is what happens in psychosis, but schizophrenia as a disease process is highly problematic. First of all, it's not very good at prognostics. It's not very good. It doesn't tell you very much about what might happen to the person, and also it's an incredible amount of energy going on into sort of looking at people's brains when we don't actually know whether or not there's even a common idea of what schizophrenia actually is in the scientific community. It's complicated. Por exemplo, nós podemos trabalhar com psicose. Acho que o termo psicose ali pode ser muito mais abrangente, ele é mais interessante. O termo esquizofrenia a gente não tem utilizado mais porque você não tem você não consegue olhar dentro do cérebro da pessoa e ter uma evidência final, sem contar que o próprio termo ele traz uma carga muito grande para aquele sujeito. Não tem um prognóstico favorável, não nos traz muita informação. Só tem uma carga muito negativa para o sujeito. And we say in here in Voices, we're very famous kind of slogan we use. The important question in psychiatry is not what's wrong with you. The important question is what happened to you. O que nós gostamos de trabalhar, o que nós acreditamos é que a verdadeira pergunta da psiquiatria não deve ser o que tem de errado com você, mas assim, qual é a sua história? O que aconteceu com você? Why is it that 17-year-olds, 18-year-olds amongst the group of people who start first, have psychosis episodes? There are some clues. It's a quite stressful period of life. You're coming into adulthood. Quite often, the kind of things that may have happened to you in childhood change, and particularly we notice this. Voices change around that time. Quite often, people have voices in their lives, but at puberty, at that time, they change and can become much more aggressive and violent. What's going on there? Nobody knows for sure. All I'm doing in answer to that question is being a bit cautious about saying it is due to this or due to this. Our interest is what people directly telling us what's happened rather than what scientists think is happening by looking at bits of brains on glass plates. E por que esse grupo de adolescentes ele tem sido particularmente suscetível, assim por dizer, à psicose? Existe uma série de teorias. Acredita-se que pode ser porque o momento da transição da infância para a adolescência pode ser muito difícil para muitas pessoas. É um momento de muita mudança, é um momento de muita incerteza. Então, isso muito provavelmente é um fator. A gente percebeu que existem muitas pessoas que há uma mudança no modo como a voz se apresenta da infância para a adolescência. Isso é uma coisa que a gente tem percebido, mas não existe uma resposta definitiva. Não sabe exatamente, isso acontece por causa disso. A gente apenas observa e traz o que as pessoas nos dizem.
Yeah, I mean, I think what I suppose what most are saying, there's loads of seminars you can go on schizophrenia and talk about pathology. We're creating a new space. We're not, I'm not going to be talking so much about pathology. I'm going to be talking about something else, about experiential learning and a different kind of way of thinking about this issue in relationship to somebody that you might be working with. Se o interesse é mais voltado para patologia, eu tenho certeza que tem uma série de seminários, congressos, palestras, que você pode ir, onde as pessoas vão estar falando, debatendo sobre patologia, esquizofrenia e toda essa parte. Mas o que a gente está tentando criar aqui é um espaço diferente, que não tenha essas terminologias, que não se utilize dessas palavras. É um espaço seguro e interessado no ser humano, não na patologia. We have more questions. I've got maybe five more minutes, so if we can maybe a few questions, maybe, if that's okay. Okay, we have actually 3 more questions. Okay, let's deal with those. Okay. I think we can finish when with the 3rd question that I'll Fantastic. ask. Brilliant. You want me to translate all of them now, or you want me to translate? Yeah, we'll do. I'll roll them up together. Yeah, if that's okay with you. So the 3 questions are, Jamila wants to know, I would like to know why most of the voices are negative. For example, voices that tell you to commit suicide. Karen wants to know the content of the voices. It's something from the subconscious, something that is related to each person. And Cristiano wants to know if people who hear voices, this is something common for the human evolution. Why does it become a pathology in some cases? Yeah. Okay. And they've seen that question, so you don't need to repeat it in Portuguese. Okay. I can start straight away, or in answering those questions. I'll just tell them very quickly, because I'm not sure how many questions they have in chat, so maybe then they don't know exactly which questions are, because I don't have the YouTube page open here now. Foi perguntado por que a maioria das vozes assume um tom negativo, por exemplo, dizendo para suicidar. Perguntado também sobre se o conteúdo das vozes seria algo do subconsciente do sujeito. E, por último, se ouvir vozes é algo comum da evolução humana, porque ela se torna uma patologia em alguns casos. Ok. Okay. Negative voices, first off. Sometimes we have to think about what the role of the negative voices are in the life of the person. That's the first thing. What's their role? Vamos começar. Vozes com conteúdos negativos. Muitas vezes a gente tem que pensar o que é negativo dessas vozes negativas, o que está trazendo, da onde veio essa negatividade. Counterintuitively, it can be the most disturbing and difficult voices that have the deepest meaning and the ones that we need most to engage with, because that's part of the real big issue for us. So getting to those voices is really important. Bear in mind, though, we are only seeing people who are overwhelmed by the voices. Lots of other people who hear voices never come to psychiatry, so you don't meet them. So you only meet the ones that are. So you've got to kind of think about that in context. Frequentemente, essas vozes negativas, elas acabam sendo muito fortes, elas acabam sobrepujando muito o sujeito. Então, por mais que sejam as vozes que a gente, enquanto sujeito que escuta a voz, não queira lidar, a gente quer deixá-la para lá porque ela é muito negativa, são as vozes que frequentemente têm uma carga subjetiva muito importante. Então, são as vozes que a gente tem que focar mais. Outro ponto muito importante é que, frequentemente, pessoas que têm vozes positivas não vão parar no sistema psiquiátrico, não vão procurar ajuda, porque têm uma relação positiva, então consideram que não precisam conversar sobre suas vozes. E eu acho muito importante ressaltar isso, porque a amostra da população que a gente está recebendo, muito frequentemente, são as pessoas com vozes negativas. Yeah, and the subconsciousness is yeah, I mean, I think so. I mean, we know this is kind of related to things like dream states, daydreaming. We have this amazing capacity in our brains to go into ourselves
It must have something to do with the subconscious. But again, we have to be open to other people's explanations. I mean, who am I to say it's not telepathy, or the state hasn't got some weapon that inserting thoughts into my head? I mean, what we try to do is work with the person's own explanation and unpack that and actually see how adaptive we can make that. So we don't want to say your explanation is a delusion. It's not a good way to start a conversation where you're trying to understand. So we try to move away from that to say, okay, so the neighbors are continually sending you messages. Let's have a look at that. Let's think about where that might come from and why you're feeling unsafe. Let's examine the context of your life to see where that fits. And do you remember? So it's a really important question about subconsciousness. Again, do we have a subconscious? I mean, that's a construct. Ego, id, who says, but whatever, however it works, anyway, the important thing is about making a difference in that person's life and to enable them to live better quality of life. That's the issue. No que diz respeito a subconsciente e inconsciente, sim, eu particularmente acredito que tem uma relação, afinal de contas existem conteúdos oníricos, o daydream, que é quando você sonha acordado. Eu acredito sim que tem uma relação muito grande, eu acredito nessa ideia, mas o que a gente faz não é trazer uma explicação pronta para aquele sujeito, a gente vai lidar com a explicação que o sujeito trouxer para a gente. Se a pessoa falar que é um movimento telepático, se a pessoa falar que é uma experiência religiosa, a gente vai trabalhar com isso. Não tem como você querer trabalhar nessa área e você já chegar falando, tipo, não, a sua explicação está errada, a sua explicação é um delírio. Então, sim, a gente acredita que possa existir um inconsciente, um subconsciente, foi falado sobre id, ego, superego, tudo são explicações que nos foram oferecidas, mas também não tem uma evidência final. Acho que o mais importante é você saber estabelecer relação com o sujeito que está falando com você e não descartar as explicações do sujeito para a própria voz. And the third question, sorry, I've forgotten what the third one was. Let me check again. The third question was, if voice hearing is something common, it's something from the human experience, why does it become a pathology in some cases? Good question. I think it depends on the road that you go down. If it's pathologized because psychiatry regards it as an illness, or a symptomology of an illness. So that's partly why it is. But there are communities and other spaces where that's not the case. In religious, evangelical, other kinds of communities, you can do it. I think the big issue is it's pathologized when the behavior of the person is such that it's causing worry and concern to the other people, either because they feel they may hurt themselves or they seem to be wild. So it's not so much, it's not so much what is going on inside your head that matters, it's what you do with what's going on inside your head that matters. So it's the behaviors that get you into trouble. So one of the things that we really would want to focus on is enabling people to, to control and to manage and to be able to not be overwhelmed where they go into a state where, I've got two people I'm working with right now in Manchester, and both of them are in that space, very paranoid, reading lots of religious literature, absolutely think that they are an important person, but they're very at risk because society is dangerous. But when I look at it, I see often it's about safety and about how safe they feel. So, sometimes you've got to go back to basics in some respects. That was a long one, sorry for that. Yeah, no, that's okay. I think you got everything. No que diz respeito à patologização e patologia, é uma pergunta muito importante. Primeiro, a gente tem que pensar que depende do local onde a pessoa está. Então, por exemplo, se essa queixa for levada para a psiquiatria clássica, imediatamente vai ser patologizado. Se for levado para a religião, por exemplo, não necessariamente vai ser. A linha que você tem que pensar quando você estiver falando em patologizar ou não é sobre o comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa está passando por um momento muito difícil, ela está muito autoagressiva, ou às vezes até agressiva com terceiros. A partir do momento que começa a atrapalhar a vida da pessoa, a gente pode pensar em algo na linha de uma patologia. Por exemplo, eu estou trabalhando com duas pessoas que agora no momento estão passando por um momento muito complicado, estão com certas questões paranoicas, comparecendo muito, lendo muita literatura religiosa, e então isso não está comparecendo de maneira muito segura para eles. Às vezes a gente tem que
parar, voltar para o início, tentar estabelecer, tentar criar um espaço de segurança para a pessoa se sentir segura, e a partir daí desenvolver a relação, desenvolver essa relação de cuidado. Okay, so I've got to go now because I have to leave a little bit early than I wanted to, but I've got a hearing voices group that I'm going to be running in about an hour's time, so I need to get across Manchester to be where I can do that. I will be talking a lot about groups. I'll be talking about voice dialogue. I'll be talking about using the Maastricht interview schedule. So there will be practical things that you will take away from this course, as well as having a completely new idea about what the world is about. So I hope you will sign up, and when you do, and I promise you'll enjoy it. Ok, eu vou precisar sair correndo agora, porque eu tenho que estar em 1 hora do outro lado de Manchester para um grupo de ouvidores de vozes, então eu vou precisar sair correndo agora, mas lembrar vocês de se inscrever, de se interessarem pelo curso, que no curso a gente vai trazer mais detalhes sobre como montar um grupo, o que é um grupo, como conduzir a entrevista de Maastricht. Eu acho bem legal que vocês possam participar do grupo, do curso. And you get to learn some English as well. E vocês também vão aprender um pouco de inglês. Thank you everybody. Obrigada a todos. Agradecer muito ao Paul, muito obrigado, Paul, por estar presente com a gente nessa manhã aqui no Brasil, começo de tarde na Inglaterra. Agradecer a Anne pela tradução e convidar a todos que na próxima segunda-feira a gente tem a abertura das inscrições da 5ª turma do curso de ouvidores de vozes, onde esse curso vai ser um pouco diferente, vão ser além das aulas gravadas, vão ser 6 aulas ao vivo com o Paul e outras pessoas do movimento dos ouvidores de voz no Brasil e fora do Brasil. Então fica o convite e também com a tradução do inglês para o português, como foi agora. Fica o convite, então, para o curso. Na próxima segunda-feira abrem as inscrições. E, Theo, obrigado. No site do Cenat, no blog do Cenat, a gente vai enviar o link, como aqui no canal do YouTube tem muito conteúdo também dessa temática para vocês se aprofundarem. Não deixe de se inscrever no nosso canal e não deixe de ir, tem uma playlist com mais de 30 vídeos sobre o tema, então tem mais de 15 horas só desse tema no nosso canal do YouTube, para vocês se aprofundarem, é um tema muito complexo, então é só para sensibilizar vocês esse novo jeito, da questão do ouvir vozes. Obrigado, Paul, agradecer muito ao Paul, obrigado a Anne e até o próximo encontro. Na próxima quarta-feira a gente tem mais um encontro. Um abraço, Paul, obrigado, Anne. Tchau a todos e todas. Obrigada, tchau. Thank you. Thank you, Paul. Thank you very much. Bye. Pablo, thank you. Bye. Pronto,